Salve, salve, meu povo! Estamos aqui diretamente da sede da Dolores de Pé no Chão com o Fala aí, vereador da cidade de Santo André. A apresentação não é um debate, é uma apresentação de propostas dos vereadores da cidade de Santo André. Iremos dar início agora o professor Davidson. Boa noite a todos e todas, sou o Davidson, professor Davidson. Sou professor há 25 anos, trabalhando em escolas particulares, escolas públicas também. Sou fundador do coletivo Solidários de Santo André e hoje estou como presidente da UNEGO. Sou da região do Capuava também, um ativista também cultural, promovendo uma série de eventos, principalmente no segmento afro. E quero parabenizá-lo, pessoal do Dolores, Pé no Chão, essa iniciativa importantíssima de permitir que a região e Santo André conheçam os candidatos que estão aqui presentes. Isso aí, como o Rodrigo Smol disse, é muito importante. Quem ganha muito com isso é a população. Nós vamos ter aí a oportunidade de passar nossas propostas para vocês e vocês conhecerem os candidatos aqui da cidade. Primeiro tema, que é importantíssimo, emprego. É muito interessante falar sobre o assunto emprego, que vai diretamente aos trabalhadores e trabalhadoras, e nesse caso a gente precisa propor alternativas, soluções para que tragam as indústrias de volta para Santo André. E para que isso aconteça, precisa criar uma série de projetos e preparar a cidade para isso. Então tem a questão do retorno das indústrias, para a cidade de Santo André, e tem um outro lado importante também, que é a economia criativa. Tem uma experiência em fazer feiras afro, feiras de artesanato, promover atividades de cultura, que faz com que haja geração de rendas. Então a ideia, vou dar um exemplo da Feira Afro. A ideia é que a Feira Afro, ela não aconteça uma vez por mês. É que ela esteja sempre em um espaço acontecendo. Mas isso não é só para a Feira Afro, é para o pessoal do artesanato e para o pessoal de outros tipos de artes. Então o importante que a gente tem em mente é fomentar para que as indústrias venham para Santo André e fomentar também a economia criativa. O tema é esporte, da segunda rodada. Esporte é saúde. Se é saúde, é algo que nós temos que investir muito. O que eu penso é o seguinte: a gente precisa potencializar os equipamentos que já existem, colocar mais monitores, mais profissionais e abrir mais vagas para que os jovens, adultos e idosos pratiquem esporte. E também precisamos ocupar outros espaços, tipo as praças. As praças públicas, existem praças gigantes em Santo André, que podia ter ali um vôlei, poderia ter ali um tênis, poderia ter ali uma ginástica, contemplando todo o público andreense, seja criança, seja jovem, seja adulto e seja idosos. Espaços a gente tem, só precisa implementar. Tema sorteado agora, importantíssimo, é a segurança. Precisamos salientar que Santo André vive uma crise na área da segurança. Santo André hoje é a cidade do ABC mais violenta. Tem que buscar vários elementos para poder resolver essa questão da segurança. E uma delas é cuidar da nossa juventude. Eu sempre falo isso, cuidar da nossa juventude. Hoje, aquela pessoa que acaba assaltando o pessoal no ponto de ônibus, geralmente é um jovem, Infelizmente é um jovem da periferia. Não que seja todos, mas quando a gente traz a estatística, é isso. Mas existe um problema maior. Existe uma ausência do governo em cuidar da juventude. Cuidando da juventude, a gente já elimina esse problema. E aí nós temos outros também, que é a questão de iluminação e outras questões nesse sentido. Então, assim, diretamente, vamos cuidar da nossa juventude o quanto mais rápido possível. Essa é a nossa proposta. O tema será de extrema importância na cidade de Santo André, que é a saúde. Andando pela cidade,
principalmente no segundo subdistrito, o que mais a população pede é UPA, né? Então a gente precisa de uma UPA no segundo subdistrito, além do poupa-tempo. Agora, andando na cidade toda, a população reclama de demora muitas vezes no atendimento, falta também em alguns momentos de remédio. E quando eu falo de demora, é um absurdo o enfermo ir até o hospital e ficar o dia todo esperando a ser atendido. Vocês sabem que muitas vezes tem poucos funcionários e muito diagnóstico errado é porque o médico sofre uma pressão para atender várias pessoas e acaba diagnosticando errado. Então a gente precisa trabalhar em cima disso e essa é a nossa proposta para a saúde. O penúltimo tema da noite, vamos sortear aqui, será educação. Educação, um assunto que eu tanto amo. Eu tenho uma grande preocupação que é a quantidade de EJA, que é o ensino, a educação de jovens e adultos, que tem na cidade. O EJA é uma proposta que faz com que aquele andreense que não pôde terminar os seus estudos por algum motivo, possa terminar. Porém, existe poucos na cidade. Então a gente precisa aumentar o número de EJAs para quê? Para contemplar todas essas pessoas. E uma outra parte da educação refere-se à creche. As creches, elas precisam sempre ter investimento e ter uma melhor qualidade. A gente sabe que a alimentação hoje da creche não é a mesma, a gente precisa melhorar. A gente sabe que existe muitas creches verticalizadas, as creches têm que ser locais com espaços lúdicos para que a criança se desenvolva bem. Então, 2 pontos importantes para a gente trabalhar nessa campanha e, se eleito, aplicar na cidade é a construção de mais EJA e a melhora da qualidade das creches. Que é um tema muito importante. Falem disso com carinho, gente. Cultura. Cultura. Existe uma grande quantidade de artistas em Santo André, seja na dança, seja na música, seja nas artes, enfim, existe uma grande quantidade. E muitos desses estão desempregados e muitas vezes até passando algum tipo de necessidade. Qual que é a nossa proposta? A nossa proposta é o seguinte, que crie-se um centro cultural, de referência cultural, que possa atender, cadastrar essas pessoas. Primeiro tem que fazer um mapeamento desses artistas, faz o cadastro e traz eles para esse centro. E nesse centro, aí eles vão receber a aula de como entrar no edital. Entrando no edital, eles estarão empregados, né? Então, esse é um ponto. O outro ponto é ligado à juventude. Eu vou voltar um pouquinho na parte da escola. Existe muitos alunos, né, andreense, a grande maioria, principalmente da periferia, eles ficam na escola na parte da manhã ou na parte da tarde. E depois eles ficam ociosos. O que a gente precisa fazer com essa juventude? Ocupar. Então a ideia é que haja uma interação entre o centro cultural e entre as escolas. Então o aluno, ele vai sair dessa escola e automaticamente ele vai para o seu pós-período praticar algum tipo de cultura, para que ele cresça, né, de uma forma correta. E para finalizar agora, nós iremos deixar um tempo para o tema livre. Vamos lá. Eu falei bastante de periferia. Bastante, praticamente em todas as passagens aí eu falei de periferia. Eu falo isso porque eu quero uma Santo André mais igual, né? Eu quero uma Santo André mais justa. E eu tô nessa batalha há muito tempo por causa disso, né? Eu quero uma Santo André mais justa. Lógico que o vereador, ele cria projeto e ele fiscaliza a cidade toda. Ele tem que atender todos os bairros, todas as regiões. Mas não podemos esquecer
que quem precisa mais é a periferia. É a periferia que sofre, que continua sofrendo há muito tempo. Então a gente tem um olhar muito específico para a periferia, mas também para toda Santo André. Queremos um andreense trabalhando, queremos um andreense estudando, queremos um andreense com saúde, praticando esporte, e é possível fazer tudo isso. Se o vereador fiscalizar e criar projetos coerentes, a cidade ela vai ter muita qualidade. Por isso, eu digo para vocês que dia 6 de outubro, eu peço aí que vocês coloquem lá 65077 para me dar essa oportunidade de ajudar, fazer Santo André ser uma cidade mais justa e com qualidade. E eu quero agradecer o Nenê e o Argola que estão aqui, que promoveram, né, essa atividade para nós, e eu quero desejar sucesso de coração para os candidatos que estão aqui, o Renê, o Edinho e o Rodrigues Morro. É isso, gente. Vamos lá.